Graça e paz, queridos. Seja muito bem-vindo ao canal Fé que te Move. E se você não é inscrito aí, por favor, se inscreva aí, ative também o sininho e deixe aí o seu like para você não perder nenhum conteúdo deste canal. Aqui trataremos as escrituras de forma imparcial, ou seja, não temos nenhuma ligação, esse canal não tem nenhuma ligação com entidade ou igreja, tá? Então já se inscreva aí, deixe o seu like, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Eu garanto a você que você vai ser bem orientado e ninguém, absolutamente ninguém, vai enganar você acerca das escrituras, tá bom? Faço uma pergunta para você aqui. Você sabe o que significa justiça divina? Não sabe? Ou acha que sabe? Eu digo a você que esse tema está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Está presente nas mensagens evangélicas, nas mensagens bíblicas. Está presente em qualquer área da nossa vida. Mas eu quero chamar a sua atenção no seguinte: esse tema, justiça divina, isso é muito mal compreendido. Pouco se entende na íntegra sobre o que significa isso. Quando falamos de justiça divina, vem em nossa mente a seguinte situação: quando passamos por uma injustiça aqui na terra, é aí que a justiça divina entra em ação. Não, sinto muito dizer isso, não é dessa forma, porque estamos menosprezando Deus em relação à sua grandiosa justiça para o ser humano. E eu vou explicar a você nesse vídeo aqui. Não sai daí, fica até o final. Vai ser muito importante você conhecer esse tema, justiça divina. Todas as vezes que somos injustiçados aqui na terra, seja por qualquer circunstância, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, seja na faculdade, aonde quer que você esteja inserido, se algo acontecer com você e você se sentir injustiçado por aquilo, na maioria das vezes, na grande normalidade, as pessoas dizem o seguinte: Deus é justo e Deus não dorme. E isso é um grande equívoco do ser humano em achar que é dessa forma. A justiça divina, ela pode ser dividida em duas partes: a justiça condenatória e a justiça reparadora. Essas são as únicas justiças que podemos entender da parte de Deus. Qualquer outra coisa fora a esse termo são as consequências das nossas batalhas aqui na terra. Então entenda claramente esse termo para não cometer esse equívoco em relação à justiça de Deus. E esse aqui é um dos jargões mais usados pelas pessoas. Deus não tarda. A justiça de Deus tarda, mas não falha. Você já percebeu que há uma contradição nisso? A justiça de Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda nunca. Deus, ele sempre atua no momento certo e na hora certa. Vamos entender isso de uma forma prática e objetiva, baseado apenas nas Escrituras. Todas as vezes que mencionamos algo sobre Deus, está no nível da nossa razoabilidade em entender o Criador. Todas as vezes que pronunciamos algo sobre Deus, está dentro da esfera humana, do nosso entendimento limitado sobre Deus. E todas as vezes que nos sentimos injustiçados, qualquer que seja o motivo, isso não nos dá a exclusividade da atuação de Deus em relação à nossa causa que sofremos. Por quê? A justiça de Deus, como eu falei nesse vídeo, ela é condenatória e ela é reparadora. É uma justiça que atua no campo espiritual do ser humano. De que forma? Eu já falei em vídeos anteriores esse texto bíblico. Romanos capítulo 6, versículo 23.
diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Primeira parte desse texto: o salário do pecado é a morte, pecado original. O pecado que fadou a humanidade ao fracasso em relação ao seu Criador. O pecado original que distanciou o ser humano do seu Criador. Então, todo aquele que está debaixo dessa lei, desse entendimento, dessa circunstância, dessa causa do pecado que foi imputado na raça humana pelo primeiro homem, o Adão, isso significa que todos nós receberemos o pagamento devido a este pecado. E o pagamento é a morte. A morte, ela está classificada também na justiça condenatória. É a justiça que Deus aplacará a condenação sobre o pecado, sobre a maldade da qual a humanidade vem se arrastando com ela. E a justiça reparadora, ela nada mais é que o inverso da justiça condenatória. A justiça reparadora, ela parte do princípio de 1 João, capítulo 1, no versículo de número 9, que diz o seguinte: Deus justificará todo aquele que confessar os pecados. Deus é justo e fiel para justificar o ser humano, para nos limpar de toda a injustiça. E o que seria a injustiça? É viver contra tudo aquilo que Deus tem preparado para o ser humano. Ou seja, uma vida totalmente desconexa com o pecado. O ser humano vivendo de uma forma digna diante de Deus, já sendo justificado pelo Cristo Jesus que morreu na cruz do Calvário. Essa é a justiça reparadora, porque ela vai extinguir a mancha do primeiro erro do ser humano e torná-lo justo perante o Deus que aplacará a sua justiça condenatória. Trocando em palavras, Deus condenará a raça humana, da qual ainda vive dos atos pecaminosos decorrentes do pecado. E Jesus, reparando todo esse problema do pecado na vida do ser humano, o tornando justo através da sua ação salvatória na cruz do Calvário. Então, erramos feio quando dizemos o seguinte: Deus tarda, mas não falha. A justiça de Deus nunca falha. Quando nos sentimos injustiçados por alguma coisa aqui da nossa vida corriqueira na terra. E isso menosprezamos a palavra de Deus por um simples ato de sermos injustiçados. Passaremos por muitas injustiças aqui na terra. Sofreremos ainda através de outras pessoas, mas isso não significa exclusividade na ação de Deus, em que eu possa ter o sentimento de que aquele que me cometeu a injustiça possa ser penalizado por Deus. Esse é o grande erro de muitas igrejas e de muitas pregações e de muitos pregadores hoje em dia. É achar que um Deus será completamente vingativo e destruidor daqueles que fazem mal a outras pessoas. Na verdade, o mal será extinto no momento certo, na hora certa, através da grande conclusão da obra de Deus. Entendamos isso de uma vez por todas. Todas as vezes que formos injustiçados aqui na terra, isso não nos dá o direito de solicitar a ação divina para castigar a outra pessoa da qual nos imputou uma injustiça. Isso é contradizer o Evangelho, isso é contradizer a fé. Porque em Romanos capítulo 1, no versículo 17, diz o seguinte: a justiça de Deus se revela no Evangelho, e o justo viverá pela fé. Se você vive pela fé, se você vive pelo Evangelho, essas coisas já vão ser ultrapassadas para a nossa vida quando passamos por alguma injustiça, porque tudo aqui será passageiro.
exagero. E a nossa fé, a nossa perseverança nos fará sobressair sobre essas situações da nossa vida terrena aqui na terra. Entendendo de uma vez por todas, justiça divina está ligado diretamente a resgate humano, a regeneração humana e a aniquilação do mal, a aniquilação, a extinção do pecado original que fadou o ser humano ao erro. Então nunca mais possamos confundir esses termos, justiça divina com justiça dos homens. O que devemos é ser pacientes, perseverantes e procurar as devidas reparações na justiça humana. Se assim houver, louvado seja Deus. E se assim não houver, também louvado seja Deus. E se você gostou, deixa aí o seu like. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.